Nós vamos dar continuidade, tá, nos nossos estudos aí no Catecismo de Heidelberg. O Diego finalizou no domingo passado sobre o batismo, né, falando sobre o batismo infantil, sobre que teve bastante pergunta e tal. Legal. Se ficar alguma dúvida, só procurar ele que, que ele responde. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a ceia, sobre os sacramentos de forma geral, né? Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a ceia do Senhor, tá? Hoje nós vamos refletir sobre as perguntas de número 75 a 77 do Catecismo de Heidelberg, tá? E espero que seja um momento proveitoso para os irmãos, que seja edificante. Vamos orar antes de dar início, irmãos? Que o Senhor abençoe esse momento. Vamos baixar nossas cabeças, vamos nos aquietar. Senhor Deus, nós te damos graça por esse dia, o dia do Senhor, o dia que tu preparou, Senhor, para que teu povo te cultuasse, Senhor. Aquieta nossos corações, Senhor. Leva cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos entendimento e a assistência do teu Espírito Santo, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a pergunta de número 75, infelizmente não pegou direitinho ali. Eu vou começar a ler e os irmãos acompanham, tá? E a resposta a gente lê junto, tá? Diz assim a pergunta 75 do Catecismo, diz assim: como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons. Tá muito pequeno, né? Eu vou ler, os irmãos só acompanham, tá? Sei que está pequenininho, mas só acompanham lá no slide. Diz o seguinte, a resposta. Olha. Do seguinte modo, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certo quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Amém. A resposta é um pouco comprida, tá, irmãos? Mas nós vamos tentar aqui destrinchar um pouquinho. Não vai dar tempo da gente falar sobre todos os tópicos, mas assim, a gente vai fazer um geralzão para a gente tentar apreender a mensagem central, tá? Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês em Mateus 26, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 26, versículo 26, por gentileza. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27, irmãos. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Atenção para o versículo 28, irmãos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Texto muito conhecido, né? Um certo comentarista vai dizer o seguinte: ora, aqui há uma palavra-chave na qual se sintetiza toda a obra e a intenção de Jesus. Trata-se da palavra aliança, é o que a gente leu aqui no versículo 28, lembra? Jesus disse que o seu sangue era o sangue da aliança. O que isso quer dizer? Uma aliança é uma relação entre duas pessoas.
Quando duas pessoas fazem uma aliança, elas entram num tipo de relação mútua, uma relação recíproca. Mas a aliança que Jesus se refere não é uma aliança entre um homem e um outro homem. Antes, trata-se de uma aliança entre Deus e o homem. Quer dizer que é uma nova relação entre Deus e o homem. O que disse Jesus na última ceia foi o seguinte: olha, por minha vida, em especial por minha morte, foi possível estabelecer uma nova relação entre vocês e Deus. É como se ele dissesse: vocês me viram, e em mim viram a Deus. Disse-lhes, mostrei-lhes quanto Deus os ama. Ama-os tanto a ponto de sofrer o que eu estou sofrendo. Assim é Deus. Devido ao que fez Jesus pelos homens, a eles fica aberto o caminho de toda a beleza desta nova relação com Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Vocês lembram que eu falei que o Evangelho é uma boa notícia de algo que foi feito em nosso favor? A Santa Ceia, de certa forma, ela faz uma dramatização do que é o Evangelho. Como assim? Na Santa Ceia nós não comemos o pão que foi partido? Da mesma forma, o corpo de Cristo foi partido na cruz. Nós não tomamos o cálice do vinho? Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Então perceba como há uma relação muito estreita entre ceia do Senhor e o Evangelho. A ceia é uma espécie de evangelho, é um evangelho encenado. Vocês já viram dramatizações a respeito da vida de Jesus? Muitas igrejas fazem. A Santa Ceia é uma espécie de dramatização do drama do Evangelho, do que é o Evangelho. Um outro autor vai dizer o seguinte, que a nossa fé, quando nós cremos no Senhor, ela já não é perfeita no sentido de não precisar ser aperfeiçoada, de não precisar crescer. E aí ele vai dizer que a ceia do Senhor é um dos meios pelos quais a nossa fé é amadurecida. É um reformador italiano, ele vai dizer o seguinte: pois, enquanto vivermos aqui, a fé não é completa, mas aumenta continuamente. Acho que eu até coloquei no slide aqui. Não coloquei não. Mas aumenta continuamente. E nossa união com o corpo de Cristo não é tão próxima que não deva se tornar cada vez mais interior. Portanto, quando a ceia do Senhor é celebrada, nossa fé fica cada vez mais inflamada e aumentada pelo comer e beber. Ela participa mais de seu objeto, a saber, o corpo e o sangue do Senhor. E somos ainda mais revigorados por esse alimento espiritual. Então percebam, irmãos, que a Santa Ceia, ela é uma dramatização do Evangelho e ela é o meio pelo qual a nossa fé ela é alimentada. Por quê? Porque na ceia nós nos alimentamos do nosso Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma colocação? João Calvino, o reformador, ele vai dizer o seguinte: isto nulo ensina a ceia, o Senhor na ceia, de um modo tão verdadeiro e manifesto, que devemos possuir sem a mais mínima dúvida, atenção para isso, a plena certeza de que Cristo nos é apresentado ali, com todas as suas riquezas, com a maior realidade, que se os vissem os nossos olhos e os tocassem nossas mãos. O que é que ele quer dizer? O reformador está querendo dizer o seguinte, que a presença do Senhor na ceia é tão real, ele chega a dizer assim, que é mais real se nós víssemos o Senhor Jesus Cristo em carne e osso. De tal forma que Cristo está presente na ceia. Nós não cremos, como creem os católicos, que o corpo literalmente se transforma, que o pão se transforma no corpo, tá? O Diego ainda vai falar sobre isso na próxima EBD, tá? Mas nós cremos que espiritualmente Cristo está verdadeiramente e de forma real nos sacramentos, tá, irmãos? E ele se dá por nós nos sacramentos. E é por isso que nós temos acesso à pessoa do Senhor Jesus Cristo e a todos os seus dons, suas bênçãos, suas promessas.
todas as suas promessas. Então, percebam como é uma bênção participar da ceia do Senhor. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, vai dizer que a ceia do Senhor é um dos meios de graça, ou seja, é um dos meios pelos quais o Senhor confere graça e misericórdia ao seu povo, para que ele possa caminhar rumo à pátria celestial. Percebam como é algo grandioso, não é algo que é de pouca importância. Eu não sei se os irmãos lembram, acho que umas 2 ou 3 EBDs passadas, eu falei de uma pessoa que veio a meu convite aqui e ceiou, sendo que ela não era batizada, ela não tinha nenhum compromisso com a igreja local. E aí depois eu pedi para minha mãe perguntar dela, né, por que fulana ceiou? Ela disse assim, porque na igreja evangélica pode, tipo assim, não tem tanto problema. Tem problema, tá, irmãos? Tem problema sim, tá? Lembra o que diz a Escritura? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então percebam como é algo muito sério, é algo glorioso, mas sempre algo que envolve o Senhor, quanto mais glorioso, mais perigoso. Pode, minha querida. Eu não sei de quais igrejas a senhora está falando. Os irmãos ouviram a pergunta da irmã? Por que as outras igrejas não fazem essa diferença? É isso, né? Uhum. Uhum. Eu não tenho como falar por todas as igrejas, né? Eu sei que a igreja presbiteriana, ela tem isso como doutrina, tá? Então, assim, você não pode participar dos sacramentos sem ter sido batizado e fazer o que a gente chama de pública profissão de fé, que é quando você confessa publicamente que você crê no Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se as outras igrejas não fazem, elas que se vejam com o Senhor, porque cada um vai dar conta de si, né? Então, assim, a gente tem o cuidado de, olha, irmãos, ceiem somente aqueles que já foram batizados, que fizeram sua pública profissão de fé, que estão em comunhão com alguma igreja. Nós não fazemos acepção de pessoas no sentido assim, veio uma pessoa da Assembleia de Deus, ela pode ceiar com a gente. Desde que ela esteja em comunhão com a sua igreja, não esteja sob disciplina, não esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, pentecostais, todos são bem-vindos à mesa do Senhor, desde que cumpra esses requisitos que nós estamos comentando aqui. Tudo bem? Às vezes é para tentar trazer a pessoa, né, para mostrar que ela é bem-vinda, né, e aí oferece o sacramento de forma incorreta, né? Sim, eu lembro de uma igreja em que, quando tinha o momento da ceia, muitas vezes era constrangedor, porque assim, realmente estava certo, sabe? Estava certo. O pastor advertia que não era para a pessoa que não tivesse cumprido os pré-requisitos participar do sacramento. E às vezes a gente via assim, a esposa participava e o marido não. Mas paciência. Exatamente, o autoexame. É melhor não participar do que participar e tomar e beber juízo, né? Melhor, né? Com isso, irmãos, eu não estou dizendo assim que nós temos que estar perfeitos, tá, para ceiar, né? Porque o ponto não é esse. Sim, tem que ter discernimento, né? Tem que ter discernimento. É por isso, irmãos, também que nós não damos ceia para crianças, tá? Nós não damos a ceia para as crianças porque elas não têm o discernimento. Existem igrejas evangélicas que dão a ceia para as crianças, tá? Mas nós não compactuamos com isso, tá? Pela razão que eu já falei. Tudo bem? Irmãos, Calvino continua dizendo assim, olha, assim como o pão alimenta e conserva a vida de nosso corpo, assim também o corpo de Cristo é o alimento e a proteção de nossa vida espiritual. E quando se nos apresenta o vinho como símbolo do sangue, devemos também considerar que recebemos espiritualmente
do sangue de Cristo os mesmos benefícios que proporciona o vinho ao corpo. Deu para compreender, irmãos? Quando nós recebemos os elementos, nós estamos recebendo espiritualmente Cristo e todos os benefícios advindos com Cristo, a saber, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, a glória de Cristo. Então, nós somos participantes do Senhor Jesus Cristo. Há uma união nossa com o Senhor. É por isso que o sacramento é tão glorioso, e é tão importante, e é tão perigoso. Sim. Tudo bem até aí? Dando continuidade aqui, a pergunta de número 76 diz o seguinte: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Como ficou pequena a letra, eu vou ler de novo, tá? Só acompanhe, irmãos, por gentileza. Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Aqui, irmãos, teria muita coisa para falar mesmo, muita coisa. Nós vamos ler só alguns textos para a gente tentar sumariar a questão. Abram, por gentileza, em João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pula para o versículo 40, irmãos. Versículo 40, João 6, 40. Diz assim: de fato, acompanha aí no texto, por favor. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48, irmãos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, aonde nós comemos a carne do Senhor e bebemos o sangue do Senhor? Na ceia, não é isso? Na ceia. Agora deixa eu perguntar para vocês: todo mundo que come e bebe da ceia vai ser salvo? Não. Por quê? Porque os sacramentos, irmãos, estão diretamente ligados para aquilo, ou melhor, para aquele que eles apontam, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos em si não são mágicos, nem têm algum poder
místico não, no sentido de eles por si só nos salvar. Eles são poderosos na medida em que eles nos apontam para o Senhor Jesus Cristo e fortalecem a nossa fé no Senhor Jesus. Eu lembro de uma igreja uma igreja de mais ou menos 200 membros, mas eu lembro que nos cultos de ceia, a igreja lotava. E eu nunca entendi isso. Por que que no culto de ceia dava mais gente do que no culto normal? A impressão que dava, irmãos, é que as pessoas acreditavam que, sei lá, na ceia existia algum poder miraculoso que não existia no culto normal. É claro que eu estou dizendo que Cristo está presente na ceia. Cristo, de fato, está presente espiritualmente. Cristo está, de fato, realmente na ceia. E a ceia, quando nós comemos e bebemos, nós nos alimentamos do Senhor e somos fortalecidos. Mas se fizermos com fé no Senhor, a impressão que dava é que essas pessoas acreditavam que o sacramento por si só tinha algum poder de salvar. A impressão que dava é que essas pessoas não tinham compromisso com o Senhor e só apareciam na igreja no momento de ceia. Complicado, irmãos, complicado. Pode falar, minha irmã. Sim, tem que crer, irmãos. O principal é crer, né? Crer, tem que crer. Sem a fé, o sacramento se torna objeto de juízo e não de salvação. Como já dissemos, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Na sequência desse texto, irmãos, se vocês olharem na Bíblia de vocês aí, ainda em João, no versículo 55 diz assim, ó, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também que de mim se alimenta por mim viverá. Também quem se alimenta de mim por mim viverá. Então assim, quem se alimenta do Senhor Jesus Cristo viverá eternamente. E nós nos alimentamos do Senhor, no sacramento da ceia também, né? Abra por gentileza em 1 Coríntios 6. Estou sumariando a pergunta, tá? Porque era muita coisa. Agora a gente vai falar um pouco a respeito do Espírito, da nossa união com o Espírito e como o Espírito traz Cristo para a ceia. Primeira Coríntios 6, versículo 15. Vou ler a partir do 15, tá? O nosso foco é o 17, mas eu vou ler a partir do 15. Diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Agora o versículo 17, olha. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, o nosso espírito se une ao Espírito do Senhor. A nossa alma se liga ao Espírito do Senhor e nós somos um com Ele. E nós continuamente somos ligados ao Senhor através também da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dos meios pelos quais a nossa alma se liga ao Senhor através do Espírito. Um certo comentarista aqui do nosso breve catecismo, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo, falando a respeito da ceia, apresenta-nos Cristo, faz com que Cristo esteja presente para nós naquele dia, naquele momento em que estamos participando da ceia do Senhor. Cristo não é uma pessoa distante, que é antiquado demais, desatualizado demais para nós hoje. O Espírito Santo torna Cristo nosso contemporâneo. Em segundo lugar, o Espírito Santo é mediador da presença de Cristo quando nos habilita, em termos espirituais, a sermos transportados de nossos pesares, nossas dificuldades e nossas aflições à presença de Cristo. Irmãos, isso é muito consolador. Semana que vem, não, ainda daqui a 2 domingos, né, que nós vamos ter culto de ceia, daqui a 2 domingos, né, com a graça do Senhor vamos ter culto de ceia, né. Irmãos, nós que estamos passando por dificuldades, por lutas, por provações, nós podemos achar que o Senhor está distante de nós.
mais nós podemos ter a convicção, nós que cremos no Senhor, de que Ele está conosco e Ele se faz presente, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E como nós vemos isso de modo palpável, de modo que a gente pode tocar, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o Senhor dizendo assim, olha, eu estou com vocês, eu não abandonei vocês. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bênção, irmãos, que bênção. Na ceia do Senhor, irmãos, o passado, o presente e o futuro, eles se juntam num só tempo. Nós lembramos o que Cristo fez por nós no passado, nós desfrutamos da sua doce presença no presente, e nós somos fortalecidos pela fé para nós caminharmos em direção ao futuro com o próprio Senhor. Isso é muito glorioso, irmãos. Isso é uma bênção, bênção do Senhor. Abra, por gentileza, Efésios 5, falando agora de como nós somos membros do corpo do Senhor, e como na ceia do Senhor nós nos tornamos cada vez mais próximos do Senhor. Efésios 5, 29. Alguma pergunta, irmãos? Tudo bem até aqui? Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por quê? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros. Nós, a comunidade, a igreja local, membro do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que essa ideia de ser desigrejado é uma ideia que não tem respaldo na Escritura. Nós precisamos fazer parte de uma igreja local. Porque aonde nós iremos receber o sacramento da ceia, se não na igreja? Em casa? Vendo TV, vendo Netflix? Não vai, irmãos. É na igreja que o ministro dispensa os alimentos para a igreja, para os irmãos. E é por isso que é importante se congregar. É por isso que não existe essa ideia de, eu tenho a minha espiritualidade pessoal, mas eu não me envolvo com a igreja. Porque esse não é o plano de Deus para o seu povo. Deus tem um povo. Deus tem promessas para um povo, e um povo que anda unido. Não sei se os irmãos lembram, nós tivemos uma EBD só sobre membresia e da importância do compromisso com a igreja local. Como é importante fazer parte de uma igreja local e ter compromisso com essa igreja. Por quê? Porque se eu vivo uma espiritualidade onde eu dou as cartas, eu estou dizendo que eu moldo um Deus à minha imagem e semelhança. Então, eu pego para mim o que eu gosto da fé cristã. O que eu não gosto, eu descarto. O que eu não gosto, eu digo, não, deixa para lá. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Então, assim, irmãos, percebam como é importante nós estarmos inseridos numa igreja local e nós sermos, de fato, compromissados com a igreja. Pode falar, minha irmã. Sim. Meu encorajamento, irmãos, é para que todos nós tenhamos compromisso com a igreja local, tá? O Senhor ama que nós nos compromissemos com a igreja local. Todo mundo pode colaborar com alguma coisa, todo mundo. Quem aqui não pode dar pelo menos um abraço em alguém? Ou perguntar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Ou posso orar por você? Todo mundo pode mandar uma mensagem, dizer assim, oi fulano, tu está bem? Está precisando de alguma coisa? Todo mundo pode, irmãos. Ninguém pode dizer assim, não, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Não existe isso. Todo mundo pode. Às vezes um sorriso, cumprimento, faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Tudo bem, irmãos? Vamos para a nossa última pergunta. Onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice? A resposta é cumprida, é o catecismo que coloca, tá? Na instituição da ceia do Senhor, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Paulo repete essa promessa onde diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único corpo. Irmãos, a ceia do Senhor, atenção para isso, a ceia do Senhor é a arma da igreja contra um mundo dividido. Abra, por gentileza, 1 Coríntios 11, rapidamente. 1 Coríntios 11, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Estamos quase terminando, acho que vai demorar aí uns 10 minutinhos ainda. Todo mundo já encontrou? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. É estranho, não é estranho o apóstolo Paulo ter falado isso? Por que ele falou isso? Irmãos, no mundo antigo existia uma festa, vou contar aqui uma curiosidade que vai dar para entender melhor o contexto em que o apóstolo Paulo está falando. No mundo antigo tinha uma festa chamada Eranos. E essa festa era tipo assim, cada um levava a sua própria comida, e aí juntava todo mundo e fazia um banquete, sabe? Tipo assim, cada um fazia um pratinho, ó, tu traz uma coisa, tu traz outra coisa, e aí a gente junta e faz um banquete. Lá na igreja primitiva, também existia uma festa, né? Chamada festa, a ágape, né? Ou a festa do amor. E o princípio era basicamente o mesmo, cada um trazia alguma coisinha, né? Só que, porém, lá na igreja de Corinto, assim como na cidade de Corinto, havia gente rica e havia gente pobre. Alguns podiam levar muita coisa, e outros, como os escravos, por exemplo, não podiam levar nada. E com muita dificuldade eles poderiam, às vezes, colaborar com alguma coisa. Na verdade, a festa do amor, essa festa ágape, era a única oportunidade, muitas vezes, em que esses irmãos escravos podiam ter uma refeição decente durante a semana. Porque eles passavam realmente fome, passavam dificuldade. E aí, em Corinto, as igrejas se reuniam principalmente na casa dos chamados patronos. Quem eram esses patronos? Eram pessoas que tinham um poder aquisitivo, tinham um status social elevado dentro da comunidade greco-romana, tá? Era um pessoal que tinha dinheiro, era um pessoal que tinha posses. E aí, o pessoal se reunia, né, nas casas desses patronos, Nessa sociedade, na sociedade greco-romana, esses patronos, eles acomodavam os membros da sua própria classe social, ou seja, o pessoal mais rico. Vamos imaginar que aqui é a casa de um patrono, de um cara rico. E aí o que eles faziam? Pega o pessoal que é da mesma classe social deles, os riquinhos, e bota aqui em cima. E aí os mais pobres ficavam aí no final, olha, aí onde está a irmã Cláudia ali, ó, ficava ali, os mais pobres ficavam lá. E aí, irmãos, o que acontecia? Os convidados que ficavam numa distância maior do anfitrião, do dono da casa, eles recebiam comida e vinho de uma qualidade inferior. Tipo assim, às vezes recebia só o resto da comida, um vinho ruim, sabe? Um vinho barato mesmo. E quem estava próximo da mesa, os ricos, recebiam o melhor vinho, uma melhor comida. E aí as pessoas reclamavam por causa disso, né? Poxa, por que fulano está recebendo mais coisa, né? Irmãos, é importante lembrar que a ceia do Senhor, nós já falamos sobre isso, a ceia do Senhor, ela é o quê? O substituto da Páscoa. Lembra da Páscoa? No Antigo Testamento, né? Então, lembra que a Páscoa era a comemoração, a celebração de quê? Da libertação do povo do Egito, né? E agora na ceia nós celebramos o quê? A libertação dos nossos pecados. Em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30, irmãos, não precisa abrir lá não, tá? O rei Ezequias convoca toda Jerusalém para celebrar a Páscoa. Por que ele faz isso? No momento, para simbolizar a reunificação, a unidade do povo de Israel e a santificação, a santidade daquele povo. Ele queria reunificar a nação. E para isso, ele falou, olha, manda dizer lá em todas as tribos lá que nós vamos fazer aqui a Páscoa, tá?
e aí vamos juntar todo mundo e todo mundo vai comer a Páscoa. Ou seja, era uma maneira de unificar o povo. Unificar o povo. Guardem isso. Guardem isso. E aí, irmãos, ao que parece, a ceia era para fazer a mesma coisa, para todo mundo se juntar, né, e ceiar juntos, né? E ao que parece, a maioria dos cristãos, ou eles não perceberam isso, ou eles esqueceram esse fato. Eles estavam tratando as pessoas na ceia como os gregos faziam. Dentro da igreja, irmãos, olha, impressionante como a influência do mundo, do seu entorno, entrando na igreja. Então, assim, os crentes de Corinto estavam fazendo o quê? Olha, quem tem dinheiro, come logo aqui, quem é mais importante. E quem não tem, fica para depois. Alguns estudiosos sugerem que o fato de uns cearem antes dos outros indica que escravos e outros trabalhadores não podiam chegar à ceia tão cedo quanto os demais. Ou seja, tinha gente que estava trabalhando, tinha gente que era escravo e não podia chegar na hora do banquete. E aí outras pessoas que eram mais abastadas, que tinham mais dinheiro, chegavam antes e comiam tudo. É por isso que no versículo que nós lemos, ele diz assim, olha, quando vocês se ajuntam, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Não foi isso que nós lemos agora há pouco? Não é. Vale lembrar, irmãos, que os cidadãos de Corinto estavam passando por um período de muita fome. Muita fome. E os que tinham pouco, não tinham, viviam uma situação precária mesmo. E aí é nesse contexto que Paulo vai reprovar os coríntios. É nesse contexto que ele vai dizer assim, olha, vocês quando se reunirem, não tem diferença. Não pode ter diferença do rico para o pobre, do homem, da mulher, do escravo e do livre. Todo mundo é igual, porque aqui nós estamos nos unindo num propósito maior, que é estarmos celebrando o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, atenção para isso. Nós estamos vivendo, eu falei que a ceia do Senhor é uma arma da igreja contra um mundo dividido. Atenção para isso, irmãos. A ceia do Senhor é o momento em que nós não podemos, de forma alguma, fazer acepção de pessoas. E em que aspecto nós vemos isso hoje, irmãos? Política partidária. Não interessa, irmãos, se o fulano pensa mais de um lado, mais para o outro. Na ceia do Senhor, todos somos iguais. E absolutamente ninguém pode ser discriminado porque tem um pensamento político diferente do nosso. Se ela crê no Senhor Jesus Cristo, se ela se arrependeu dos pecados dela, você pode até dizer assim, olha, eu acho que o posicionamento político de fulano está errado, mas você não pode discriminar pessoas por conta de questões partidárias, porque isso não agrada ao Senhor, e o apóstolo Paulo condena igrejas que fazem isso. Irmãos, chegou o absurdo de um pastor dizer que vai disciplinar pessoas que votam em um determinado candidato. Olha o absurdo. Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? Todos nós somos livres, irmãos, para ter o nosso posicionamento, mas absolutamente ninguém é livre para excluir crentes que pensam politicamente diferente do que outros. Quem faz isso está pecando contra o Senhor. Pecado grave, porque está excluindo do corpo de Cristo quem Cristo incluiu, porque em Cristo morreu na cruz. É grave, irmãos. A situação que o nosso país vive é uma loucura. Aonde a gente vai parar com isso? Eu rogo ao Senhor que nós não caiamos nisso, que nós sejamos pacificadores, meus irmãos. O mundo precisa de pacificação, e não que nós inflamemos os ânimos das pessoas. Quem gosta de dividir é o mundo, e nós estamos caindo nessa de dividir a igreja, por questões que não eram para nos dividir. Na mesa do Senhor, senta o publicano, senta o zelote, senta todos. Você crê no Senhor Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados? Então você é bem-vindo à ceia do Senhor. Não interessa o seu posicionamento.
O que interessa é se você creu no Senhor Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados. E aqui é um momento de nós estarmos juntos, celebrando. Irmãos, eu cheguei a ver coisas impressionantes. Irmãos em Cristo que tinham posicionamentos teológicos diferentes, que não se juntavam por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo. Mas que foram unidos pela política. Eles creem no mesmo Deus, mas eles não se juntavam. Eles se excluíam. Mas porque tinham o mesmo candidato, o mesmo posicionamento político, eles se uniram. O que Cristo não conseguiu fazer, um político conseguiu. Como pode? O que é isso, gente? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa comunidade. Que nós sejamos conhecidos pelo amor. Pelo amor, irmãos. Volto a dizer, nós podemos achar que a pessoa está errada. Mas nós não podemos dizer que essa pessoa, nós não conhecemos o coração das pessoas. Absolutamente ninguém é árbitro, é juiz da salvação dos outros. Ninguém. Ninguém. Eu não sou e nenhum aqui é. Nenhum. Para finalizar, irmãos, tem um autor que ele diz algo interessante a respeito da ceia e do dia do Senhor. Ele diz assim: eu digo com frequência aos meus filhos que nós vamos à igreja, entre outras coisas, para aprender a amar as pessoas de quem realmente não gostamos muito. Pessoas a quem consideramos irritantes, esquisitas e que nos dão nos nervos. O sentimento é mútuo, tenho certeza. Eu acho engraçado que ele falou assim. E às vezes, teremos de trabalhar nossas frustrações e mágoas quando falhamos uns com os outros e desapontamos uns aos outros. A mesa da comunhão é um catalisador histórico de práticas de reconciliação. O que ele quer dizer com isso? A mesa do Senhor, irmãos, a ceia, é o lugar onde as nossas diferenças têm que ter um fim. Você está com dificuldade com alguém? Por qualquer questão. Por qualquer questão. Resolva, irmão. Resolva. Não interessa quem errou. O mais importante é a reconciliação. No que depender de vós, vivei em paz uns com os outros. Segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos chamados, irmãos, para viver em paz com os homens, no que depender de nós. E o mais triste, irmãos, é quando crentes, às vezes na mesma igreja, têm dificuldades, e às vezes é uma bobagem que não se resolve, e vai passando o tempo, e vai crescendo, 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 crescendo. Uma coisa que poderia ser resolvida, às vezes, com uma conversa, com um pedido de perdão. E aí você começa a ver tudo que a pessoa fala pelas lentes da mágoa. Ó, tu viu como é que ela me olhou? Você viu como é que ela falou? E às vezes a pessoa não tem nem intenção. Você começa a ver tudo pela mágoa, porque não resolve. Não resolve, irmãos. E a ceia do Senhor é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor e com o seu povo, de que nós queremos viver em paz, e que não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, homem, mulher, livre, escravo, todos são iguais diante do Senhor. Todos, absolutamente todos. Todo arrependido tem lugar na mesa do Senhor. Todo arrependido, irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor Deus, te damos graça pela tua palavra viva e eficaz, Senhor. Obrigado porque tu nos deixaste o sacramento da ceia. Que bênção, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, do teu corpo, do teu sangue, mediante os sacramentos, para que nós prossigamos a nossa caminhada de fé rumo à nossa pátria celestial, Senhor. Sabendo que não temos aqui cidade permanente, mas que buscamos a que há de vir, Senhor. Tenha misericórdia de nós, o teu povo. Ajuda-nos a resolver as nossas diferenças, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos perdoadores, Senhor Deus. E humildes também, se falhamos com alguém, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém.